Bem-vindos! Nós somos o grupo 1 e vamos falar sobre o tópico 4, que é composto por integrais triplas via soma de Riemann, volume de uma região do espaço e encontrando o limite de integração. O grupo é composto por Miguel Caetano e Pedro Henrique. Bom, a integral tripla é uma extensão da integral dupla. Nós temos aqui uma função que varia em x, y e z, que está no R3, definida em uma região D contida em R3 a vetores em R. O nosso D é o nosso domínio, é o nosso conjunto, e o domínio ele deve ser limitado e ele caberá dentro do nosso paralelepípedo. Aqui nós temos um sólido, que é o paralelepípedo reto retângulo, com lados paralelos aos nossos três eixos. Bom, enumeramos as partições de D, que é o conjunto, de 1 a n. Ou seja, no nosso paralelepípedo, nós vamos enumerar as partições, as subdivisões. Ou seja, no nosso paralelepípedo, nós vamos ter pequenos paralelepípedos, ou seja, paralelepípedos menores, e nós vamos fazer o somatório dele. Então, vamos enumerá-los de 1 a n. E o nosso késimo, porque estamos em função de k, da nossa subdivisão, da nossa partição, irá possuir dimensões que vão variar em delta xk, em yk e zk, e o nosso volume também em xk, yk e zk. Importante também que a nossa f, a nossa função, ela seja contínua. Porque se a nossa função sofrer descontinuidade, as nossas aproximações, o resultado final, ele não será tão válido. Quando a nossa f é contínua, nós vamos ter valores bem próximos ao real. E o nosso D, ele é formado por números finitos de superfícies, então a nossa f é integrável. Esse número finito de superfície refere-se a nossas pequenas partições, às nossas subdivisões. Então, conforme as partições tendem a zero, esse número vai para o infinito, e as somas se aproximam de um limite. Ou seja, quando a gente faz essa subdivisão, a gente vai ter uma quantidade de paralelepípedos pequenos muito grande. Então, ela vai tender ao infinito. Essa tendência que vai tender ao infinito vai criar com que as somas se aproximam de um limite. Imaginemos que, escolhendo um ponto, nós vamos ter o quê? Que o resultado das somas de cada partição será o somatório de k igual a 1, de 1 a n, da nossa função xk, yk, zk, vezes o nosso volume k. Importante dizer que a nossa f aqui, ela trata-se da densidade. Podemos observar que quando fazemos o cálculo da nossa f, da nossa função, vezes o volume, nós vamos encontrar a massa. Aqui podemos observar quando o n tende a infinito, nós vamos ter que a somatória dessas pequenas partições, ela é constituída por uma integral tripla da nossa função, que varia em x, y e z, dv, de d. Ou seja, isso refere-se aos nossos limites de integração, ou seja, por onde nós vamos começar a integrar e por onde vamos terminar. Volume de uma região no espaço. Bom, para enxergar isso é muito difícil, porque esse volume ele será em 4 dimensões, será em 4D. Porque nós teremos 3 dimensões para o domínio e uma para a imagem. Porém, se fizermos que a nossa f, a nossa função, seja constante, cujo valor, por exemplo, seja 1, nós teremos que, quando as nossas partições, as nossas pequenas partições, a somatória da nossa função vezes o volume, como a gente sabe que a nossa função é igual a 1, o cálculo da nossa densidade vezes o volume vai dar o próprio volume, porque é vezes 1. E quando o limite tender a infinito, ou seja, à medida que a variação se aproximar de zero, as partições se tornam menores e mais numerosas.
e vão preencher o conjunto D, vão preencher aquele paralelepípedo. E isso vai nos dar o volume, que também é calculado por uma integral tripla. Aqui é a nossa equação do volume sendo o cálculo da nossa integral tripla nas variáveis que conforme seja a nossa escolha, né? Vamos ao exemplo prático. Temos que encontrar o volume da cunha cortada do cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 pelos planos z igual a menos y e z igual a zero. Bom, primeiro para resolver esse problema, o que temos que saber? Qual é a equação desta reta aqui e qual é a equação desse semicírculo aqui, pintado em amarelo. Bom, respectivamente são estas funções aqui. Agora temos que saber quais são os limites em cada eixo. Vamos começar pelo eixo Z. O eixo Z varia de z igual a zero até esta reta aqui, que nós já sabemos qual é a equação dela. Tudo bem? Aqui. E nós escrevemos aqui, olha. Bom, agora vamos verificar em relação ao eixo Y. O eixo Y começa desse semicírculo aqui e termina quando y for igual a zero, conforme está escrito aqui. E por último, vamos verificar em relação ao x. O x está limitado quando o x é menos 1 até quando o x é igual a 1. Tudo bem? Como está escrito aqui. Pois esta equação se trata de um cilindro de raio 1. Bom, pegamos essa informação aqui, nós transformamos em integral tripla. No caso, o z depende de y e o y depende de x. Tudo bem? Temos que colocar nessa ordem para que possamos encontrar o volume da região. Bom, essa integral tripla ela é iterada, ou seja, tem uma permuta de 6 posições, que dependendo da situação nós podemos permutar, desde que seja respeitada as ordens. Bom, agora vamos resolver essa integral tripla para chegarmos ao volume do sólido. Vamos calcular em relação ao z. Bom, fazemos a integral e logo em seguida aplicamos os limites. Ficará menos y. Bem fácil. Agora vamos ver a segunda integral. Após feita a segunda integral, ficará menos y ao quadrado sobre 2. E logo em seguida aplicamos os limites, fazemos esta continha aqui e teremos a nossa última integral, que é essa daqui. Depois que fizermos o cálculo da integral dela, nós aplicamos os limites e o resultado final ficará 2/3 de unidade ao cubo, pois se tratamos de volume. Tudo bem? Caso tenha dúvida, eu recomendo que pause o vídeo e tente resolver. Bom, por último, nós temos que encontrar os limites de integração para dada região. A região cortada do cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 pelo plano z igual a 0 e o plano x mais z igual a 3. Tudo bem? Vendo esta região aqui, o que temos que saber? Qual equação corresponde a esta reta aqui? Bom, fazemos a manipulação algébrica, nós teremos que z é igual a 3 menos x, que é a equação desta reta aqui. Tudo bem? E no eixo z, ela varia de z igual a 0 até essa reta que nós já sabemos a equação dela. Portanto, ficará escrito aqui. Agora vamos verificar em relação ao eixo x. O eixo x começa desse semicírculo aqui que está atrás e termina nesse semicírculo que está aqui na frente. Tudo bem? As equações
respectivamente, são essas daqui. X igual a menos raiz de 4 menos y ao quadrado. Tudo bem? No caso, nós pegamos esta equação aqui e fazemos uma manipulação que nós isolamos só o x. Por isso, vai ficar essa equação. De um lado temos negativo, outra é positivo aqui. Bom, e por último, vamos verificar em relação ao eixo y. Como se trata de uma equação de um cilindro, cujo raio é 2, então y varia de menos 2 até y igual a 2. Tudo bem? Pegando essa informação aqui, nós vamos transformar em integral tripla. No caso, o z depende de x, o x aqui depende de y. Dependendo da permuta, ela pode ser trocada, desde que respeitamos as ordens. Portanto, nós ficamos por aqui.